Meu nome é Ronaldo. Sou caminhoneiro há mais de 20 anos e já vi de tudo nas estradas desse Brasil. Acidentes, tempestades, gente pedindo carona em lugares improváveis. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que vivi certa noite numa rota que eu conhecia de cor. Era uma estrada estadual no interior de Minas. Um trecho que sempre me dava paz, porque era reto, sem curvas perigosas, ladeado apenas por árvores baixas e algumas fazendas afastadas. Eu já havia passado por ali dezenas de vezes, mas naquela noite tudo parecia diferente. O relógio marcava quase 2 da manhã quando notei a primeira estranheza: o silêncio. Normalmente naquela região eu sempre via algum animal cruzando a pista ou ouvia os grilos cantando, mas não havia nada, só um silêncio seco e pesado. Continuei dirigindo, os faróis iluminando o asfalto gasto, até que alguns quilômetros adiante percebi luzes ao longe. Pensei, deve ser algum posto novo, alguma vila que construíram recentemente. Só que eu conhecia aquele trecho como a palma da mão, e ali nunca tinha existido nada. À medida que me aproximava, as luzes revelaram uma pequena vila. Casas de madeira, muito antigas, alinhadas à beira da estrada. Havia postes de iluminação com lâmpadas amareladas, como aquelas usadas na década de 50. O ar parecia empoeirado, como se o lugar tivesse parado no tempo. Reduzi a velocidade do caminhão intrigado. Eu não lembrava de nenhuma cidade ali, muito menos uma com aquele aspecto. Quando entrei no trecho da vila, senti um arrepio percorrer minha espinha. Não havia pessoas nas ruas, apenas cortinas se mexendo em algumas janelas, como se alguém me observasse por trás delas. Passei devagar, olhando para os lados. O silêncio continuava, e a única coisa que se ouvia era o ronco do motor do caminhão. A sensação era sufocante. Foi então que vi. No meio da rua de terra batida que cruzava a estrada, havia uma criança parada. Devia ter uns 7 ou 8 anos, com roupas antigas, rasgadas, e o rosto coberto pela sombra. Os faróis iluminaram seus olhos, mas eles não refletiram a luz como os de qualquer ser humano normal. Eram opacos, quase cinzentos. Instintivamente freiei. A criança não se moveu. Apenas ficou ali, imóvel, me encarando. Peguei o celular para tentar filmar, mas a tela não acendia, como se estivesse descarregado, embora eu tivesse colocado no carregador do caminhão minutos antes. Olhei de novo e a criança já não estava mais ali. No lugar dela, apenas a poeira subindo, como se tivesse se desfeito no ar. Continuei dirigindo, o coração acelerado. Logo à frente, mais figuras surgiram nas calçadas. Homens, mulheres, todos vestidos com roupas de outra época, parados, olhando fixamente para mim. Não falavam, não se mexiam, apenas me acompanhavam com os olhos. O caminhão parecia atravessar um corredor de rostos sem vida. Foi quando percebi algo ainda mais terrível. Nenhum deles tinha sombra. A sensação era de que eu havia entrado em um lugar que não fazia parte deste mundo. Tentei acelerar para sair logo dali, mas a estrada parecia não ter fim. O GPS do painel travou, a seta do marcador ficou girando em círculos, sem indicar direção. Olhei pelo retrovisor e o trecho da estrada de onde eu tinha vindo não existia mais. Havia apenas escuridão, como se o caminhão tivesse sido engolido por um vazio. Naquele momento, a única coisa que eu queria era sair dali. Mas quanto mais acelerava, mais casas surgiam, todas com aquele mesmo aspecto antigo, todas habitadas por figuras imóveis que me encaravam. O tempo parecia não passar. Foi então que ouvi um som que nunca vou esquecer. Um sino. Um sino grave ecoando pelas ruas da vila como um aviso. E assim que ele soou, todas as figuras levantaram a cabeça ao mesmo tempo e olharam para cima. Eu também olhei e vi algo se formando no céu. Uma nuvem escura, densa, que parecia descer sobre a vila inteira. Meu corpo inteiro gelou. Eu sabia, dentro de mim, que aquela vila não existia no mapa, que aquele lugar não deveria estar ali, mas estava, e eu estava preso nele. O sino continuava ecoando, cada vez mais alto, como se vibrasse dentro do meu peito. O céu sobre a vila ficou ainda mais escuro, e aquela nuvem parecia se retorcer como se tivesse vida própria.
Eu pisava fundo no acelerador, mas o caminhão não passava dos 40 por hora. Era como se algo invisível me segurasse, obrigando-me a continuar dentro daquela maldita vila. Olhei para a frente e vi um grupo de pessoas no meio da estrada. Eram umas 10 figuras, todas alinhadas, bloqueando a passagem. Suas roupas eram antigas, algumas com aventais sujos, outras com ternos escuros fora de época. Mas o que mais me apavorava era o rosto. Não havia expressão, só olhos fixos e sem brilho, como se fossem bonecos. Apertei a buzina com força, mas eles não se moveram. Quando o caminhão estava prestes a atingi-los, eles simplesmente desapareceram, como fumaça soprada pelo vento. O suor escorria pela minha testa, minhas mãos tremiam no volante. Tentei lembrar se não havia pegado alguma rota errada, mas era impossível. Aquela estrada não tinha desvios. Eu estava no mesmo caminho de sempre e, de repente, uma vila inteira havia surgido ali. Continuei seguindo e foi então que percebi uma igreja no alto de uma colina, iluminada por tochas. A estrutura era antiga, de madeira escura, e parecia que todos os olhares da vila estavam direcionados para ela. Um impulso me fez olhar pelo retrovisor novamente, e o que vi me fez quase perder o controle do caminhão. Havia dezenas, talvez centenas de pessoas correndo atrás de mim, mas não corriam como gente normal. Seus corpos se moviam de forma estranha, como se cada passo fosse um estalo, um deslocar de ossos quebrados. E mesmo correndo, seus rostos permaneciam imóveis, olhando diretamente para mim. Acelerei ainda mais, mas a estrada não mudava, as casas continuavam intermináveis. Senti o desespero subir pela garganta. Liguei o rádio, na tentativa de ouvir qualquer coisa que me distraísse, mas só havia chiado. No meio do chiado, uma voz baixa começou a sussurrar meu nome. Ronaldo, Ronaldo. Repetia sem parar, como se estivesse dentro da minha cabeça. Eu não sabia mais se estava sonhando, se tinha enlouquecido ou se realmente havia entrado em algum lugar proibido. Foi quando percebi uma placa de madeira na beira da estrada, iluminada pelos faróis. Nela estava escrito apenas uma palavra, em letras tortas e escuras: Fique. Meu coração disparou. Eu sabia que não podia parar, não podia obedecer. Mas ao mesmo tempo, o caminhão começou a perder força. O motor engasgava como se estivesse morrendo. Bati no volante, xinguei, implorei para que não parasse, mas não adiantou. O caminhão parou bem no centro da vila. As portas das casas começaram a se abrir, uma a uma, em sincronia. De dentro saíram as mesmas figuras que eu havia visto antes. Homens, mulheres, crianças, todos andando lentamente em minha direção. Não faziam barulho, não falavam, só vinham cada vez mais perto. Eu tentei ligar o motor de novo, mas ele não respondia. Peguei a lanterna tremendo e iluminei para fora. E foi nesse momento que vi os rostos deles de perto. Não eram rostos humanos. Eram deformados, sem feições definidas, como se alguém tivesse moldado carne em formas imperfeitas. E todos murmuravam ao mesmo tempo, numa voz baixa e grave, palavras que eu não entendia. Senti um frio invadir a cabine, tão intenso que minha respiração começou a sair em nuvens. Fechei os olhos e comecei a orar, pedindo a Deus que me tirasse dali, que me libertasse daquela prisão. Não sei quanto tempo fiquei assim, mas em determinado momento ouvi novamente o barulho do motor ligando sozinho. Abri os olhos e o painel do caminhão estava aceso. Sem pensar, engatei a marcha e pisei fundo. O caminhão avançou e, de repente, as casas começaram a desaparecer, como se fossem borrões apagados da realidade. Depois de alguns segundos, eu já estava de volta à estrada normal, o céu limpo, as árvores de sempre à minha volta. O GPS voltou a funcionar. O celular ligou sozinho e atrás de mim não havia nada além de escuridão. A vila havia sumido, como se nunca tivesse existido. Até hoje eu me pergunto o que foi aquilo. Já voltei a passar naquele trecho diversas vezes, durante o dia e até a noite, mas nunca mais vi nada parecido. Perguntei a outros caminhoneiros, moradores da região, e todos dizem que nunca existiu nenhuma vila naquele lugar.
Alguns até riram dizendo que devia ter sido um sonho ou um delírio de cansaço. Mas eu sei o que vi. Eu sei o que senti. Aquela vila estava lá. E às vezes, quando estou sozinho na boleia, tarde da noite, ainda escuto o som do sino ecoando na minha cabeça. Como se a vila estivesse me chamando de volta. Se gostou desse vídeo, curta e se inscreva em nosso canal para mais histórias assustadoras e reais.